Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal reconhece o poder concorrente do Ministério Público de Minas Gerais e do Paraná para realizar investigações criminais. Primeira turma do STF rejeita queixa-crime de Michele Bolsonaro contra a deputada federal Érica Hilton, do PSOL. A parlamentar fez postagens em redes sociais contra a ex-primeira-dama. O Ministério Público denuncia homem que mantinha animais silvestres dentro de casa em Campinas. Ele foi pego depois de tentar vender 73 aranhas para o exterior. Advogados de Daniel Silveira pedem revisão da prisão ao ministro Alexandre de Moraes. Indústria de peças de carros terá de pagar R$100 mil em indenização a ex-funcionário. Ele desenvolveu uma doença pulmonar crônica depois de trabalhar diretamente com amianto durante anos. E mais, meio ambiente, Bosque do Superior Tribunal de Justiça ganha mais árvores e uma ciclovia. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 26 de dezembro, começa agora. A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira pediu para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, reconsiderar a decisão que revogou o livramento condicional dele. O recurso foi apresentado na noite de quarta-feira. A decisão do ministro veio após Silveira ter desrespeitado condições impostas em medida judicial. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Daniel Silveira estava proibido de sair da cidade e deveria permanecer em casa das 10 da noite às 6 da manhã, incluindo sábados, domingos e feriados. Mas o ex-deputado federal desrespeitou as condições logo no primeiro dia de livramento condicional e somente voltou para casa às 2h10 da madrugada. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes revogou o livramento condicional que havia concedido a ele no dia 20 deste mês. Na avaliação do ministro, o comportamento de Silveira demonstra total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira. Conforme o relator, foram ao menos 227 vezes em que ele violou e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução processual penal. A defesa argumentou que Silveira se ausentou de casa no período da noite para ir ao hospital. Só que o ministro afirmou que ele utilizou isso como um verdadeiro álibi para desrespeitar as condições judiciais obrigatórias. Moraes determinou o retorno do ex-deputado à prisão em Bangu 8, onde ele deve cumprir o resto da sentença em regime fechado. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses em regime fechado. Ele responde pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Desde outubro, o ex-deputado cumpria a pena em regime semiaberto. O Supremo determinou o arquivamento de um inquérito contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar era investigado por irregularidades na campanha eleitoral de 2014. A reportagem é da Evne Araújo. Aécio Neves estava sendo investigado por emissão de contratos e notas fiscais falsas para omitir o recebimento de doações de campanha não declaradas à Justiça Eleitoral. Ao analisar o caso, o relator, ministro Gilmar Mendes, considerou 2 ilegalidades no inquérito: o excesso de prazo da investigação, que foi aberta em 2020, e a falta de provas que justifiquem o oferecimento de denúncia contra o parlamentar. O ministro apontou que, como mostram os documentos anexados aos autos pela defesa, ainda não há qualquer sinalização sobre o desfecho do caso. Afirmou ainda que a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não só a ideia de proteção judicial efetiva, como também a proteção da dignidade da pessoa humana. Outra ilegalidade no inquérito, segundo o decano do STF, envolve a Procuradoria-Geral da República, que teria incluído nos autos um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central. Na ocasião, a competência da Justiça Eleitoral de Belo Horizonte já havia sido reconhecida pela PGR para investigar o caso. Para Gilmar Mendes, essa atuação teria violado os limites das atribuições da Procuradoria. O STF reconheceu o poder concorrente do Ministério Público de Minas Gerais e do Paraná
para realizar investigações criminais. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, questionou a constitucionalidade de resoluções e regras dos estados que dão esse poder aos ministérios públicos. Os detalhes com a Regina Souza. No Supremo, a ADEPOL argumentou que as normas criariam um regime paralelo de investigação, comprometendo a função constitucional das polícias. O relator das ações, ministro Edson Fachin, rejeitou os argumentos. Segundo o ministro, o procedimento investigatório criminal previsto na resolução da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais é instrumento legítimo e complementar às investigações policiais. Em relação às normas do Paraná, o relator considerou que são compatíveis com a autonomia do Ministério Público e visam fortalecer a persecução penal e o combate ao crime organizado. Em sessão virtual, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a queixa-crime da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contra a deputada federal do PSOL, Érica Hilton. A denúncia envolvia injúria e difamação por causa de um comentário feito pela parlamentar em redes sociais. A reportagem é do Rossini Gomes. Os ministros que compõem a primeira turma, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, acompanharam o voto do relator, ministro Luiz Fux, que manteve o entendimento sobre a imunidade parlamentar. Na decisão, Fux afirma que, na esteira da jurisprudência do STF, a garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão delas. O caso começou em março deste ano, quando a ex-primeira-dama pediu indenização de R$15 mil por uma publicação da congressista no X. Érica Hilton se manifestou contra a entrega do título de cidadã paulistana concedido a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Hilton criticou a homenagem se referindo ao caso de um cachorro adotado por Michele em 2020 que já tinha dono. De forma unânime, a primeira turma negou o agravo. Agora a gente vai para o intervalo então, porque a seguir a gente vai falar sobre a decisão do TST envolvendo o trabalho aos domingos no comércio. E o Supremo vai analisar um recurso envolvendo benefício do auxílio transporte. A decisão tem repercussão geral reconhecida. Os detalhes já, depois do nosso intervalo. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a regra especial da CLT para o trabalho feminino tem prioridade sobre a lei que permite trabalho aos domingos no comércio. Entenda a decisão na reportagem da Larissa Ribeiro. Alguns setores da economia precisam funcionar todos os dias. O comércio e serviços essenciais, como saúde e transporte, são alguns exemplos. As empresas que têm empregadas em regime seletista devem obedecer à legislação sobre a jornada de trabalho aos domingos. A lei voltada ao comércio em geral prevê que o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez, no período máximo de 3 semanas, com o domingo. Já a consolidação das leis do trabalho estabelece que, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Foi com base nessa regra que a seção 1 de dissídios individuais, órgão uniformizador da jurisprudência do TST, condenou um supermercado de Santa Catarina a pagar em dobro o dia trabalhado por empregadas que não tinham folga aos domingos a cada 15 dias. Para o colegiado, a regra especial da CLT prevalece sobre a lei da atividade comercial. A ação trabalhista foi proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de São José e região. A entidade defendeu que, apesar de as empregadas do supermercado tirarem folga semanal, elas trabalhavam 2 domingos seguidos e descansavam 1.
Como a norma que prevê a escala 1 por 1 foi descumprida, o pedido foi de pagamento em dobro da jornada dominical, além de adicional de 100% sobre as horas de serviço. O juízo de primeiro grau aceitou os pedidos. Em segunda instância, o pagamento dobrado foi mantido, mas o adicional não. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, levou em conta que as empregadas já tiravam uma folga semanal, afastando a necessidade de pagamento de adicional. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi reformada pela 4ª turma. O colegiado considerou que o descanso aos domingos não é obrigatório, mas sim preferencial, e afastou a distinção de regras entre homens e mulheres. O sindicato, então, recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator do caso na SDI 1, ministro José Roberto Pimenta, reforçou que em situações como essa, deve prevalecer a regra mais benéfica à trabalhadora. A discussão é qual realmente a regra a ser aplicada quando se trata do trabalho da mulher no comércio aos domingos. Eu entendo que ela não pode se sobrepor à regra especial prevista no artigo 386 da CLT, que realmente determina a realização de revezamento quinzenal, não em 3 semanas, para o trabalho da mulher aos domingos, conforme já tem decidido esta Corte. E cito, nesse sentido, precedentes desta mesma subseção. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. O Supremo vai analisar um recurso sobre o direito ou não a receber um auxílio-transporte. Esse benefício foi criado por uma lei complementar municipal e depois revogado por outra lei ordinária. Essa decisão vai ter repercussão geral. O caso concreto é de uma professora do município de Formiga, em Minas Gerais. O recurso é contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que condenou o município a pagar o auxílio no valor de 20% sobre o salário da servidora. O benefício foi criado por lei complementar municipal, mas anulado por meio de uma lei ordinária. A Justiça Mineira entende que deveria ter sido observado o paralelismo das formas, ou seja, para revogar ou alterar a lei complementar só com outra lei também complementar. O município recorreu e alega que a Constituição Federal não exige lei complementar para o direito ao benefício. Cirurgiões dentistas que operam no mínimo 12 horas semanais com raio-x têm direito a férias semestrais. As informações com o repórter William Nascimento. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou a sentença que garantiu 20 dias de férias semestrais para cirurgiões dentistas expostos a raio-x por pelo menos 12 horas semanais. A União havia contestado a decisão alegando falta de comprovação dessa carga horária mínima exigida pelo Decreto 81384 de 78. No entanto, a relatora desembargadora Candice Jobim destacou que foi apresentada a documentação técnica que comprovou a exposição à radiação, atendendo aos requisitos legais para a concessão das férias semestrais. Dessa forma, o colegiado da 2ª turma manteve a decisão por unanimidade. Um vereador do Rio Grande do Sul foi condenado por falas discriminatórias contra trabalhadores baianos. As declarações foram feitas durante uma sessão da Câmara dos Vereadores, transmitida ao vivo pela internet. Pablo Lemos. As declarações teriam sido feitas em fevereiro de 2023, durante sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sobre trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. De acordo com a Justiça, o vereador sugeriu que agricultores contratassem argentinos em vez de trabalhadores nordestinos, além de outras ofensas. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, que argumentou que o vereador teria gerado humilhação, constrangimento e vergonha ao povo nordestino. A Justiça Federal condenou o vereador a 3 anos de reclusão, perda do cargo público e indenização de R$50 mil por induzir e incitar discriminação e preconceito contra baianos. Além dessa ação penal, o vereador também responde a uma ação civil pública. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul chegou a instaurar um processo de cassação do mandato, mas a ação foi rejeitada pelos parlamentares.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou uma indústria de peças automotivas a pagar R$100 mil de indenização a um ex-funcionário que desenvolveu uma doença pulmonar crônica depois de mais de 30 anos de trabalho em contato com o amianto. O repórter Rossini Gomes tem as informações. O trabalhador, que atuou como operador de prensa por quase 4 décadas, descobriu a doença 14 anos após se aposentar. Durante 20 anos, ele trabalhou sem equipamentos de proteção adequados e sem informações sobre os riscos da substância. Embora a primeira instância tenha negado o pedido, alegando falta de comprovação direta entre a doença e o trabalho, os desembargadores da 4ª turma reformaram a decisão. Eles entenderam que o histórico de alta exposição ao amianto e as condições inadequadas de trabalho são suficientes para responsabilizar a empresa, conforme o artigo 927 do Código Civil. O relator, juiz Roberto Antônio Carvalho Zonta, destacou que doenças relacionadas ao amianto podem levar anos para se manifestar, o que reforça o vínculo entre o diagnóstico tardio e a exposição indevida no ambiente de trabalho. E a seguir a gente vai falar sobre uma recomendação importante aprovada pelo CNJ agora em 2024. Tribunais têm de organizar consultas ou audiências públicas em processos que possam impactar muitas pessoas. E ainda o presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece a retomada da administração federal do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A gente volta já já. Atendendo a pedido da União, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, restabeleceu a retomada da administração federal do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A decisão monocrática suspendeu os efeitos da liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que prorrogou o prazo da delegação do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, um dos maiores do país. O encerramento da delegação ao município de Itajaí estava previsto para o dia 1º de janeiro de 2025. O pedido para prorrogar a delegação em favor do município foi apresentado pelo Foro Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Ao manter as atividades portuárias sob a administração do município de Itajaí, o TRF4 considerou que a falta de apresentação de um projeto de transição pela União e o curto prazo para o término do convênio de delegação poderia trazer perdas financeiras consideráveis aos cofres municipais e problemas às operações do porto, o que violaria o princípio da eficiência administrativa. A União, então, foi até o STJ com pedido de suspensão da liminar de segunda instância, alegando que atualmente o Porto de Itajaí é o único do país sob administração municipal e que a retomada da gestão federal é classificada como de interesse estratégico, já que a região do Porto está inserida no novo programa de aceleração do crescimento, com previsão de investimentos superiores a 54 bilhões de reais. De acordo com o ministro-presidente Herman Benjamin, suspender a federalização ofenderia a discricionariedade administrativa e poderia manter a situação de crise vivida pelo Porto de Itajaí nos últimos anos. Com a suspensão da liminar, a administração do local volta para a União. A decisão do STJ vale até o julgamento de eventual apelação contra a sentença a ser proferida na ação civil pública sobre o litígio. O Conselho Nacional de Justiça aprovou, agora em 2024, uma recomendação importante. Os tribunais brasileiros devem organizar consultas ou audiências públicas em processos que possam impactar muitas pessoas. Essa medida busca ampliar a participação e também dar mais transparência às decisões judiciais. Vamos ver a reportagem do Guilherme Menezes. A recomendação do CNJ, publicada em setembro, garante o princípio constitucional de amplo acesso à justiça e é dirigida a todas as cortes, exceto o Supremo Tribunal Federal. O conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho, fala dos tipos de processos que podem gerar participação pública. Seja porque deliberam sobre problemas estruturais da sociedade, como o sistema penitenciário, como violência policial, seja porque cuida-se
de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que são aqueles direitos que nós chamamos de transindividuais, porque eles vão além do direito específico individualizado da pessoa. A consulta pública deverá ser convocada por meio do site oficial do tribunal envolvido ou pelo site do CNJ. E, além das pessoas ou entidades atingidas pela decisão, podem participar especialistas no assunto discutido. O importante é assegurar a manifestação das diferentes correntes de opinião. Essa é a forma que a doutrina processual, que o ordenamento jurídico encontrou para conferir uma maior legitimidade democrática a essas decisões que atingem mais de uma pessoa, que atinge uma pluralidade de pessoas. É trazer essas pessoas que serão atingidas para argumentar dentro do processo. Daí a relevância, a importância da audiência e consulta pública para construir essa decisão dialógica da forma mais democrática, porque a democracia exige pluralidade, mais democrática possível. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal promove acordo para a criação de um canal de denúncias sobre ataques à liberdade de imprensa. E o Judiciário Gaúcho discute questões relacionadas à gestão do sistema prisional no Estado. A gente mostra já já. O Ministério Público Federal e entidades civis assinaram um acordo para a criação de um canal de denúncias sobre o ataque à liberdade de imprensa. Márcio Fontinelli. Junto com mais 9 representantes da sociedade civil, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal assinou um memorando de proteção aos profissionais de comunicação ligados ao jornalismo. O documento prevê o desenvolvimento de um canal de denúncias e troca de informações para combater os ataques à liberdade de expressão e de imprensa. O texto da proposta está de acordo com a recomendação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também com as diretrizes para promotores de justiça em casos de crimes contra jornalistas, publicadas pela Unesco e pela Associação Internacional de Promotores em 2021. A unidade móvel do Serviço de Atendimento Imediato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pode ser acionada de graça pelo cidadão em casos de acidentes sem vítima. Veja a reportagem do Carlos Celestino. Em Cuiabá, o trânsito nas principais ruas e avenidas segue intensos diariamente. Na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, por exemplo, as obras para implantação do ônibus de transporte rápido, o BRT, tornaram o tráfego ainda mais desafiador. No viaduto da Avenida Miguel Sutil, a redução de pista tem causado lentidão e congestionamentos. Com todas essas mudanças e a falta de atenção dos motoristas ao volante, o risco de acidentes aumenta consideravelmente. E quando este tipo de situação acontece, o cidadão pode acionar gratuitamente a unidade móvel do Serviço de Atendimento Imediato, o SAI, do Poder Judiciário de Mato Grosso, que vai até o local do acidente para realizar acordo de conciliação entre os envolvidos. O SAI pode ser acionado em casos de acidentes sem vítimas. A gente procura tá entrando mesmo em um acordo ali, vendo se tem alguma possibilidade, vendo se alguém já se propôs a achar que está errado no acidente, né? A gente achando esse ponto comum, a gente já começa ali as propostas de conciliação. Se a pessoa tem seguro, se não tem seguro, né? Quem estava certo, quem estava errado. De janeiro a novembro de 2024, o SAI realizou 1.148 atendimentos de acidentes de trânsito em Cuiabá e Várzea Grande. Deste total, 517 resultaram em acordos entre as partes. O cidadão pode acionar o serviço por telefone nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e também em Rondonópolis. O atendimento do SAI é feito de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Em Alagoas, mais de 70 famílias foram beneficiadas com o programa Moradia Legal. A reportagem é do André Risco.
71 famílias que vivem nos bairros Manganzala e Oscar Cunha, na cidade de Porto Calvo, foram contempladas com o título de propriedade. Dona Vanusa foi uma delas. Após 13 anos, finalmente, ela realizou o sonho de conquistar a tão desejada segurança. Representa, sim, uma segurança, né? Porque hoje eu posso dizer que tenho uma casa. Morava, mas não tinha um documento, né? E hoje eu posso mostrar que hoje eu tenho um documento da minha casa. O juiz João Paulo participou do Moradia Legal, representando o presidente Fernando Tourinho. Ele destacou os benefícios que o documento proporciona às famílias. É um programa que traz cidadania, né, que traz dignidade e respeito a essas pessoas. As pessoas que tinham ali praticamente só a posse daquele imóvel, hoje elas têm um documento e esse documento ele gera efeitos para o futuro, no caso da herança, da regularização, gera efeitos para o presente, né, a possibilidade de financiamentos bancários e utilizar isso como garantia, a possibilidade de que eles façam negócios de forma mais regular, regulamentada, registrado. Em sua 6ª edição, o programa Moradia Legal acontece graças à parceria entre o TJ, a Noreg e prefeituras. Uma parceria muito importante, né, do tribunal, junto com o município, beneficiando essas famílias que não poderiam ter esse documento. E hoje eles saíram de posse desse documento que é maravilhoso, né? Integrantes do Fórum Interinstitucional Carcerário se reuniram para debater questões relacionadas à gestão do sistema prisional no Rio Grande do Sul. Acompanhe na reportagem do Mauro Verkoiser. A reunião do FIC, o Fórum Interinstitucional Carcerário, reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Penal, OAB, Governo do Estado e demais entidades ligadas ao sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Foram discutidas questões relacionadas à gestão do sistema prisional no Estado. Temas como atendimento médico e medicamentoso no complexo prisional de Charqueadas e responsabilidades do município local. Outra situação debatida no encontro foi a realidade no entorno da PECAM, o complexo prisional de Canoas, com ambulantes e facções que estavam atuando no comércio informal no entorno da unidade prisional, o que facilitava o acesso ao Wi-Fi para os presos e a utilização de drones para infiltrar ilícitos, como armas, drogas e celulares. Foi avaliada também uma nota técnica do Núcleo em Defesa da Execução Penal sobre o projeto de lei 364/2024, que dispõe sobre a instalação de tomadas e pontos de energia em estabelecimentos prisionais do Estado. Nós vemos que isso também impacta muito na segurança dos complexos. E aí, à medida do que é necessário para atender aquelas famílias visitantes e do que é necessário para se manter a segurança, é um equilíbrio difícil de ser feito. A reunião foi coordenada pelo presidente do FIC, desembargador Marcelo Machado Bertolucci. Que a transparência é a nossa linha mestre. Nós, enquanto FIC, tivemos muita dificuldade até agora de buscar a comunicação com o município de Charqueadas. Não estou aqui pessoalizando, mas que bom que a senhora e os senhores estão aqui. O mais importante é que ações efetivamente concretas sejam adotadas nesse prazo. E nesse contexto, embora a questão já tenha sido adiantada pela doutora Alessandra, a sugestão é que, transcorrido o prazo de 30 dias, se faça uma consulta à Secretaria Estadual de Saúde e à Polícia Penal com relação a quanto a questão avançou ou não ao longo do prazo estabelecido. Tomou posse a nova diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o biênio 2025-2026. Vamos ver a reportagem da Fernanda Fernandes. O plenário 1 do Tribunal de Justiça foi o cenário da cerimônia de posse da diretoria do Poder Judiciário de Mato Grosso, eleita para o biênio 2025-2026. Logo no início, um vídeo apresentou as inúmeras realizações da atual gestão, sob o comando da desembargadora Clarice Claudino da Silva, que entregou o cargo de presidente da Corte ao desembargador José Zuquim Nogueira. Eu desejo que o desembargador Zuquim, desembargador
Lindotti e a desembargadora Nilza sejam tão abençoados e principalmente tão bem compreendidos na formação de uma equipe como nós tivemos o privilégio. Hoje nós temos uma grande família no Judiciário e é esse amor, esse carinho que nós transmitimos a todos em tom de agradecimento, de gratidão. Também foram empossados como vice-presidente da instituição a desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho e como corregedor-geral da Justiça, o desembargador José Luiz Lindotti. É muita emoção porque eu cheguei aqui no tribunal como servidora, assessora jurídica. Depois fui juíza do primeiro grau, desembargadoras e agora assumindo um cargo que eu não pensava um dia assumir. Mas é um novo desafio para mim, tenho vários projetos já em mente para, no caso, aproximar melhor o judiciário da sociedade. Para mim foi um ano muito frutífero, né? Porque além do acesso ao cargo de desembargo, eu também fui eleito corregedor, né? Com a confiança que eu tive dos pares, né? E nós vamos aqui realizar um trabalho, né, à altura do que a corregedoria precisa. A corregedoria nossa já, a corregedoria ou como um tribunal como um todo, ela já vem aqui no 3º ano de ouro seguido e nós vamos enfrentar esse desafio para levarmos o nosso tribunal ao selo diamante. Paulista de 71 anos, o desembargador José Zuquim Nogueira ingressou na magistratura de Mato Grosso em 1985. Jurisdicionou em 5 comarcas até chegar em Cuiabá, onde atuou, entre outras unidades, no Juizado Volante Ambiental e na Vara Especializada do Meio Ambiente por 17 anos. Tomou posse aqui no 2º grau como desembargador em 2012 e, desde então, assumiu os cargos de Corregedor-Geral da Justiça, presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e também da Comissão de Saúde. Agora, ao chegar ao mais alto cargo da Justiça Estadual, disse que o foco da administração será o 1º grau de jurisdição para preservar a cidadania. O desafio hoje é fazer com que a sociedade entenda que nós somos um prestador de serviço a ela e que, na verdade, nós temos que integrar a nossa sociedade no lugar que nós vivemos, prestando serviço, participando e agindo não só nas decisões de processo, mas com o coração, valorizando o servidor, contando com o apoio de todo o colegiado, de todos os servidores. Isso significa um judiciário de mãos dadas. E a seguir, o Ministério Público denuncia um homem que mantinha em casa mais de 500 animais silvestres. E o bosque, localizado ao lado do Superior Tribunal de Justiça, ganha destaque e até um novo nome. A gente vai explicar tudinho no próximo bloco. Até lá! Um homem foi denunciado pelo Ministério Público Federal por manter em casa mais de 500 animais silvestres. O caso foi em São Paulo. A reportagem é do Márcio Fontinelli. Depois de tentar exportar para a Alemanha 73 aranhas sem autorização ambiental, um morador de Campinas, em São Paulo, foi pego pela polícia com mais de 500 animais silvestres em casa. De acordo com a denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal, o rapaz vendia ilegalmente os animais por meio de anúncios na internet, incluindo aplicativos de mensagens. O acusado vai responder por crime contra a fauna e falsidade ideológica, já que ele entregou documentos falsos no momento do envio dos animais para o exterior. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o compromisso com a preservação ambiental e deu um novo nome ao bosque que fica ao lado da corte, um espaço verde para as próximas gerações. A reportagem é da Jéssica Castro. A área verde que fica ao lado do STJ ganhou um novo nome. Agora o espaço se chama Bosque do Superior Tribunal de Justiça e a cada dia fica mais completo para quem passa próximo ao Tribunal da Cidadania. A renomeação aconteceu em uma cerimônia com diversos ministros do STJ, servidores e autoridades.
este empreendimento coletivo que nós estamos fazendo não é para o STJ, é para Brasília. E é, na verdade, para gerações futuras. Um pouco que nós podemos dar de recuperação do Cerrado que estamos perdendo rapidamente. O bosque passou a ter o nome do STJ devido ao cuidado constante que o tribunal tem com a preservação, manutenção e melhoria da área. Para isso, a Corte tem contado com a parceria do governo do Distrito Federal e, em especial, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap. Agora há uma ciclovia no local. E também foram plantadas diversas mudas de árvores que vão favorecer ecologicamente a região. Hoje nós estamos fazendo uma missão nobre, que é cuidar, zelar do meio ambiente. Estamos aqui no centro de Brasília, numa área espetacular, uma área muito grande. Nós estamos plantando um bosque de essências nativas. Eu quero dizer dessa enorme satisfação de estar trabalhando para essa causa maravilhosa, que é criar um ambiente agradável, próprio para essa população do Distrito Federal, para essa região aqui dos tribunais, para todos os que preocupam com a preservação do meio ambiente. Em 4, 5 anos aqui nós vamos ver esse bosque renovado, mas é um trabalho que nós estamos deixando para as próximas gerações. Filhos, netos, aqueles que amam o Distrito Federal, e eu tenho certeza que a população vai saber reconhecer, porque passa aqui e vê o cuidado que nós temos com a capital da República. E a missão de plantar árvores nativas do Cerrado e de outras espécies que foram escolhidas para manter o equilíbrio ecológico foi de alguns dos servidores mais antigos do STJ, ministros e outros convidados que deixaram suas marcas na luta pela conservação ambiental. Bosque do STJ, uma celebração da importância ecológica do Cerrado, riquíssimo bioma ameaçado pela insensibilidade humana. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, exibiu no Salão de Recepções da Corte o documentário Tesouro Natterer, credenciado para a disputa do Oscar 2025. E quem acompanhou foi a Samantha Peçanha. Das ist der Naturforscher Johann Natterer, der 1817 im Gefolge der Prinzessin Leopoldine nach Brasilien gekommen ist. Uma jornada pelo Brasil profundo. O caminho do Rio de Janeiro a Belém, percorrido em 1817 por Johann Natterer, naturalista austríaco. Jornada que resultou em um acervo de mais de 50 mil peças naturais e etnográficas. A história dos povos indígenas, hoje guardada e preservada na Áustria. Um tesouro retratado no documentário do diretor Renato Barbieri. Nós conhecemos o tesouro que veio para o Brasil. É o que nós aprendemos nos livros de história, mas não o tesouro, este tesouro que está hoje bem guardado e conservado na Áustria. Para conhecermos mais esse acervo pelo documentário Tesouro Natterer, vencedor de festivais e credenciado a concorrer ao Oscar 2025, o Superior Tribunal de Justiça realizou a exibição do longa para autoridades, servidores e convidados. O embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Scholz, revelou que a coleção de Natterer serviu de base para o primeiro museu sobre o Brasil no mundo. A expedição lançou as bases para a primeira e ainda maior coleção brasileira do mundo em Viena. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou que é importante os indígenas serem vistos como cidadãos de direito. Fazer um resgate e uma reparação na história dos povos indígenas, no momento de ver que não era a forma, digamos assim, do bom selvagem, mas a forma da discriminação que se teve, uma forma violenta em relação aos seus direitos territoriais. E hoje nós tentamos reparar também, para que as artes indígenas, os valores e tanto a repatriação possam ser compartilhados com a população indígena de hoje. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, agradeceu ao ministro-presidente Herman Benjamin por promover essa reflexão no STJ. Todo espaço é um espaço em potencial também de cultura. E nós estamos justamente
numa época, num período histórico de reparação daquilo que foi feito, daquilo que foi promovido contra a cidadania e a dignidade dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros, das comunidades de terreiro, dos quilombolas, entre outros segmentos que historicamente foram marginalizados. Após a exibição do documentário, ministros dividiram com os presentes as impressões sobre o longa. Eu acho que o principal papel da arte é fazer pensar. Eu estou alegre, eu estou triste, mas acho que com a maioria que está aqui, eu estou cada vez mais brasileiro. Esse documentário é uma joia de arte que junta história com o presente. A grandeza desse material que está lá guardado, quanto valor tem para eles e eles nos fazem valorizar. Aí que a arte humaniza. Uma joia que apresenta facetas de uma beleza estrondosa, que mostra o interior do Brasil de uma forma poucas vezes revelada. Para o diretor Renato Barbieri, esse diálogo com autoridades promovido no STJ é fundamental para ampliar o debate sobre o tema. O filme, de fato, ele aponta para a possibilidade de uma exposição das peças que foram para a Áustria há 200 anos e nunca mais voltaram, e que o Brasil desconhece, e como a possibilidade da repatriação das peças, né? Eu acho que o evento que o STJ está promovendo, né, por iniciativa do presidente do STJ, Herman Benjamin, né, eu valorizo muito porque é colocar o cinema também como uma atividade, né, da política nacional. A história tem que estar lá no Brasil e lá na aldeia, no seu origem. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Tchau!